Conversa direta. Muito bem, pessoal. A nossa saudação a você que está nos acompanhando aqui pela Oceano TV, diretamente dos estúdios de podcast do Grupo Oceano, principal endereço de comunicação da região sul do estado. Estamos iniciando um Conversa Direta. Sempre agradecendo, é claro, a sua companhia, a sua paciência em nos assistir, e a gente procura sempre trazer temas importantes, na medida do possível, para conversar com os nossos queridos espectadores da Oceano TV, pelo YouTube, nas nossas plataformas, né? E hoje nós vamos abordar, né, um tema muito legal relacionado a terapias. Inclusive, na nossa divulgação, a gente colocou, né, a magia das terapias, né, para dar um toque especial, né? E está conosco com muita satisfação, estamos recebendo a nossa querida terapeuta, né, uma pessoa muito legal, que está num caminho não menos legal, né, já há algum tempo, a Caroline Rose. Estou certo, Carol? Certo. Falei certo? Certíssimo. Guria. Prazer te ter aqui. Né? Prazer é meu. E para a gente conversar um pouco sobre, né, o teu trabalho aí e as terapias, né, e a espiritualidade, né, um tema que tanto nos fascina e tenho a certeza de quem nos assiste neste momento, né? E tu é daqui, não? Tu nasceu onde? Eu nasci em Pelotas, mas moro aqui desde nova, desde pequena, assim. Então, pelotense. Muito bem. Carol, inicialmente, né, tu tens um local onde tu trabalha, né, que tu chama como que é Um espaço um integrativo. espaço integrativo, né? Ali na rua Padre Feijó, Padre Feijó, 205. 205. Ali funcionam, né, as terapias, enfim, os atendimentos, os cursos, que nós vamos falar a partir de agora. Mas antes eu queria saber de ti, como é que iniciou essa coisa toda, né? Tu sempre gostou da prática, vamos dizer assim, da espiritualidade? E conta para os nossos telespectadores aí como é que tu despertou para esse segmento, vamos dizer assim. Não despertei na intenção de trabalhar, Sim. né? Despertei na intenção da dor, porque eu acredito nisso, né? Hoje em dia, quando a gente vai busca... pelo amor ou pela dor, é verdade. Né? Eu também fui pela dor. Pela dor, né? Momento, E aí, comigo não foi diferente. Eu passei por uma perda importante na minha vida. Sim. E aí, comecei a catar. Eu queria entender o que tinha. O que era essa ligação, percepções, sensações. E aí, um dia, uma amiga de Pelotas Sim. me falou: fiz um curso aqui que é a tua cara. Ela me chama de Feia. Feia, fiz um curso que é a tua cara. É Reiki. E aí ela escreveu Reiki com E no final. Aí eu fui pesquisar, porque eu adoro estudar, né? Claro. Aí quando eu olhei ali no Google era Reiki com I. Essa guria fez o curso, nem sabe o que fez, porque tá me escrevendo errado ainda, né? Tá. E a professora dela, a mestre de Reiki, era de Pelotas. Lembra que tu perguntou onde eu nasci? Olha que bacana, né? Tudo que eu tenho, que me joga pra frente no trabalho, eu aprendi em Pelotas. A minha cidade natural me traz também. Te traz, Acho legal essa ligação. Aliás, Pelotas foi considerada a capital do Reiki, né? E, sim, né? Em determinado momento eu lembro disso. E olha, aqui no Rio Grande do Sul, era Pelotas, disparado. Né? É verdade. Assim, mais que Porto Alegre. Eu lembro que tinha uma loja ali em Pelotas, Talos Além da Lenda, que era de uma... Eu não me lembro o nome dela. E então ali se inscreviam para os cursos, enfim, e traziam grandes nomes do Reiki, né? Em Pelotas. E aí fiz o primeiro nível, né? Porque o Reiki, aqui no Ocidente, ele é dividido em 4. Sim. 4 níveis, né? Fiz o primeiro nível, me auto-aplicava, dormia no meio daquela auto-aplicação, sim. que parecia que Relax total. que não tinha fim.
mas me sentia satisfeita com aquele nível 1, né? E eu acredito que ao longo dessa caminhada, eu tô há 15 anos nessa caminhada, tá? Eu sempre fui presenteada com pessoas que me guiaram. Isso aí eu tenho certeza que eu tenho muita sorte. E a minha mestre de Reiki não foi diferente. Ela é a minha base. Se hoje eu tô onde eu tô, é porque eu vim da linhagem dela, né? E ela dizia assim, tal mês tem o nível 2 e tu vai vir fazer. Já tô com teu nome na lista. Vamos lá. E eu nem tchum, né? Sim. Pensava assim, chegava lá, era uma transformação. E aí eu chorava, né? Que cada vez que eu fazia um nível de Reiki, parecia que a vida virava do avesso. Mas como é que as coisas novas, as coisas boas vão vir Começava a mexer, né? se o velho, o que tá estagnado, não sai? Chegava em casa, que eu faço esses cursos pra ficar bem. E aí tá falando dos meus traumas de infância, da minha questão paterna, porque meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito pequena, né? Então eu não tive convivência com meu pai. Sim. Então eu não queria saber do que eu já estava cansada de viver. Eu queria coisas novas, mas como a gente às vezes é tão, né? E aí essa caminhada foi assim, até que eu cheguei depois no nível 3, e aí surgiu as mesas Psions na minha vida, né? Que aí tem várias mesas. Claro. Várias. É uma gama de possibilidades para se tratar, né? Mas vamos ficar no Reiki primeiro. Ah, Tá. Aí foi, tu fez o 3A? fiz o 3A e não queria saber do mestrado. Claro. Porque o mestrado é só para dar curso. E tu, não, isso não é pra mim. Eu queria para mim. Quero pra ti. Porque o Aí, autoconhecimento... até então tu não atendia? Não. Tá. Eu tava lá olhando Claro. o que eu queria mudar, o que eu precisava mudar. Eu tava numa fase Sim. de transformação, Sim. sabe? Numa Que loucura, Aham. ao mesmo tempo, tipo assim, será que é isso? Será que eu não tô Dúvidas. louca? Tipo, Tá será? demais, Sabe? Porque aí tu aplica reiki em tudo, no que tu Sim, bebe, no que sim, tu come, sim, tu sim, aplica sim, na sim. planta, no teu filho, no cachorro, em todo mundo. Quando tu conhece alguma coisa que te transforma, parece uma cachaça. Tu quer oferecer pra todo mundo, sabe? É verdade. Não é? E aí pega as cobaias, né? Sim. Vem cá e tal. Só que o que aconteceu? Tinha o mestrado, tinha a turma do mestrado, e eu disse, não, isso aí não vou. E aí a minha mestre, a Fátima Carvalho de Pelotas, falou bem sério, assim, ela é muito doce, ela é um máximo, assim. E ela pegou e falou assim, tu vai fazer, porque essa é a tua missão e eu sei o que vai acontecer na tua vida. Foi a única vez até hoje que ela falou naquele jeito, assim, sabe? Sério, assim. Sim. Aí fui fazer. Fui fazer. Nunca confiando em mim. Mas, sabe assim, quando Claro. tu vai indo? Tá, e foi. Logo depois, foi tudo muito junto, assim. As pessoas ao meu redor começaram a perceber essa transformação. E me perguntar o que eu tinha feito. E aí pediam. E eu, o que eu fazia? Eu fazia em casa. Claro. Vamos lá, vamos tomar um café. Minhas amigas, né? Claro. A gente vai tomar um café, eu te aplico. Ou já tinha mesa, né? Eu te atendo, sim. não sei o quê, tá. E aí vinha o quê? Uma dor que eu tinha, né, no início, do quê? Como eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar energia? Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não via como um trabalho? Eu não via como uma profissão, né? E como eu venho de uma base familiar que é toda cristã, né? Minha avó, minha mãe, elas sempre foram evangélicas desde quando eu era pequena. Então, a oração, ela é muito forte na minha vida. Até hoje. Não tem um dia na minha vida que eu não ore, assim. E aí, quando chegou nessa cruz, né? Tipo, olha, tu vai ter que trabalhar com isso. Como assim vai ter que ter? Essa é a tua missão. Como assim missão? Sabe? Tipo assim, É bem assim. nem me perguntaram se eu quero essa missão, né? E aí, um dia eu cheguei assim e orei. Do jeito que eu falo contigo, é o jeito que eu... Olha, gente, não sei o que eu tenho que fazer. Não sei se é essa caminhada. Não sei nem quem tem. Se tem algo comigo, não sei. Mas eu me coloco à disposição. Me mostre um caminho que eu trilho. Olha como as histórias são, né? Muito doido. E aí vem uma outra vertente. Eu fazia yoga na Surya, que até hoje tem. Existe a escola de yoga Surya, né? Do Thiago.
E aí a gente fazia a prática e no final tinha um relaxamento, né? Meditativo, assim, uma respiração. E aí, quando finalizou a aula, ele pegou e falou assim... Por que tu não dá curso de Reiki aqui? E aí, sabe quando tu olha pra pessoa e tu pensa assim... Eu pedi por esse momento e agora tá comigo? Sim. Ele, e o público daqui é espiritualizado, não sei o quê. Deu, tá, vamos fazer. Pensa uma pessoa com medo. Era eu, assim, porque por mais que tu saiba, chega na hora, quando tem alguém te olhando assim, tu fica, né, meio... E aí dei o meu primeiro curso lá na escola do Thiago, na Súria. Foi muito legal. Gostei, me senti bem, assim, né? E aí ele me convidou para começar a atender. Ele atendia com fisioterapia, né? E aí eu comecei dividindo o consultório com ele, né? Comecei assim. E na época eu cobrava, eu digo, era uma prostituição que eu fazia, tá? Mas é que eu não sabia cobrar. Eu não via o meu trabalho como uma empreendedora, como uma terapeuta. Sim. Eu não enxergava. Hoje eu tenho essa percepção, por isso que eu criei a Amar, Claro. tá? E aí começou a lotar a minha agenda e eu ocupava mais a sala dele do que ele mesmo. E eu já tinha o Vitor, o pequeno, o meu mais novo eu tinha, ele tava com uns 2 anos e pouco. Então eu tinha também o quê? A maternidade. Que é uma coisa que a mulher também vive, né? Eu quero me dedicar ao trabalho, mas eu também sou mãe. Então tem escola, tem tudo. E aí eu pensei assim, consigo fazer na garagem de casa. Minha garagem era grande, assim, tinha um banheiro. Era 3 carros e um banheiro. E aí, o meu marido fez. Aí ele me deu, né? A gente fechou uma vaga. Comecei atendendo em casa. Aí fui organizando o valor. Porque eu precisava também pagar o quê? Um ar-condicionado, uma mesa. Sim, mínima estrutura. Coisa que eu não tinha essa porque, é amor, Reiki é amor. Mas eu não pago as minhas contas com amor, né? E ali foi indo, e eu digo assim, olha, eu sempre digo, a gente sempre tem que cair nas mãos certas. E aí foi o que aconteceu. Nos atendimentos, fui caindo em pessoas que me indicavam. Então, até hoje, esse é o meu forte, Sim. é a indicação, é o boca a boca, né? E aí, quando chegou a pandemia, que foi um grande divisor de águas no meu trabalho, quando chegou a pandemia, que aí as crianças estavam em casa, e aí não tinha como eu trabalhar, porque tinha 2 crianças para lá e para cá. E eu já tinha condições de sair, de assumir um aluguel, né, numa sala comercial. E aí foi quando eu dei esse pontapé inicial. Então, a minha caminhada dentro da terapia, ela nunca foi na intenção de eu trabalhar para o outro. Sim. Até hoje, qualquer curso que eu faço, não é com a intenção de trabalhar ou de ganhar dinheiro, é para mim, porque apesar de estar a serviço com a terapia, a nossa caminhada ela é individual. Tipo, eu posso transformar com o meu trabalho o outro, mas o que eu também estou me transformando? O que eu estou me reformando, né? Tá. Carol, e me diz uma coisa, para quem, né, claro, nós temos muita gente que nos assiste, enfim, né, que pode não conhecer e tal. Quais são os benefícios especificamente agora do Reiki? Do Reiki. Né? A canalização de energia, o Reiki serve, né, faz alinhamento de chakras, para que as pessoas, o leigo, né, entenda, né, a pessoa que vai procurar um atendimento de Reiki, ele pode procurar a partir de que momento? Sempre, qualquer coisa, ou só para se harmonizar, está com uma dor, funciona não? Porque as pessoas têm dúvidas, Sem né? dúvida, né? O Reiki, ele vem com essa intenção de harmonização, tá? Numa totalidade. Qual totalidade? Mental, né? Hoje que a gente mais vê aí é o quê? Sim. Depressão, ansiedade, inseguranças, medos, né? Questões emocionais que andam junto, porque se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu penso. Questões espirituais, distúrbios espirituais, né? Dor, né? Sim, a gente consegue tratar com um Reiki, só que claro que a gente tem que ter a consciência que tem limitações. Claro. Não vou tomar um remédio e vou fazer um Reiki. Não, né? Claro, nada Toda disso. terapia, ela é complementar, ela vem complementando também a caminhada da medicina também, né? Então, por exemplo, assim, eu quero tratar o foco, né? O meu centramento, eu posso tratar com Reiki.
Eu quero tratar questões lá da minha infância, que eu tenho a consciência, ou que eu também não tenho, porque quanta coisa a gente carrega de forma inconsciente. Inconsciente, Então, o que a gente acredita nessa harmonização dos nossos 7 chakras principais, como também dos nossos corpos sutis, que é o que eu trouxe aqui, né? O corpo mental, emocional e espiritual e, consequentemente, o físico. Porque o que a gente acredita? O corpo, ele fala o que os corpos sutis já estão sentindo ou desequilibrados. Então, essa harmonização, essa totalidade da harmonização, ela vem, sim, através dessa energia que vem, através da imposição de mãos, né? Que flui através do terapeuta reikiano e que vai para a pessoa trazendo essa intenção de harmonização, de equilíbrio, de bem-estar. Ô, Carol, existem muitas, vamos dizer assim, mitos e coisas que falam, não sei, por exemplo, né? Quem é reikiano ou claro, reikiano, quem aplica reiki e tal, não pode comer carne vermelha, né? Tem algumas coisas, né? E as pessoas, mas espera um pouquinho, né? Enfim, tal. Claro que a gente sabe, ninguém vai comer um churrasco e depois vai ali aplicar o reiki, não é assim? Como é que tu encara isso aí, dessas limitações, se tem, se não tem, como é que é? Na verdade, depende da vertente que tu segue, né? Tem vertentes que nos 5 princípios do reiki já tem a questão de não consumir a carne vermelha. Na minha vertente, não tem isso. Né? Não é obrigado, porque não faz sentido, por exemplo, assim, tu vai fazer um curso, tu vai te auto-aplicar, então hoje, Ramão, tu não vai comer carne vermelha, tu não vai comer enlatado, não vai comer congelados, não vai beber. Isso tem que ser uma postura de vida. E um equilíbrio, não que tu não pode, mas buscar esse equilíbrio, né? Então, quando eu fiz o curso, que teve essa parte do princípio, que foi bem aberto, né? Com o tempo eu fui deixando, não deixando de comer definitivamente, mas claro, o consumo, sabe? E é isso que eu trago. Nisso, né? Porque não regras impostas assim, que isso não funciona. Não acredito nisso, eu também sabe? Não. Então, eu acho isso muito complicado também, quando, né? Inclusive, eu tive uma experiência assim de frequentar um local, enfim, que tinha uma regra, não, que não pode isso e isso, as pessoas. Aí tu vai ver, tinha meia dúzia, né? Porque limita, aí tu quer interferir na vida das pessoas, enfim, acho. Aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Que aí fica complicado. E da consciência de cada um, do nível de consciência, o momento que a pessoa está disposta a vivenciar isso, né? Então, claro que antigamente, lá no Japão, é diferente. Mas hoje em dia, quem vive essa rotina? Na verdade, eles viviam para a vida espiritual. Hoje em dia, com a rotina que a gente tem, com a correria que é, né? Por isso, eu acredito, por exemplo, na questão, por exemplo, do próprio espiritismo, né, que é evolutivo, né? A gente sabe muito bem disso, né, que as coisas mudaram. Por exemplo, quando o Kardec lá codificou, né, o espiritismo lá em 1898, não me lembro, mais ou menos por aí lá, né, o mundo era diferente, né? Então tem umas coisas que tem que se adaptar, né? E tem algumas casas e algumas pessoas que não aceitam, né? Que se quer pensar, né, numa abordagem e discutir determinados assuntos, se é evolutivo, por que não pode, né, colocar a tua opinião? Por isso que tem muitos problemas. Eu acho que o ser humano, né, ele acaba estragando muita coisa, né? Muita coisa. Não é o caminho, não é religião, é a gente, né, como ser humano. Por exemplo, se a gente for falar nos cultos africanistas, a nossa Umbanda Universal, né, que tem os rituais, tem isso, tem os fundamentos, né, que hoje se perderam os muito. Preceitos, né? Tal. Como é que não é? Né? Tem algumas coisas que não comportam mais, né? Até pela evolução, né, que a gente teve, e era uma prática que antigamente funcionava de uma maneira, até por limitações, questões básicas assim, né, de estrutura. Por exemplo, há anos atrás não tinha forno de micro-ondas, não tinha, né, um fogão
vamos dizer assim, tal, não tinha certas coisas que são utilizadas, né? E não tinha ar-condicionado, por exemplo, no local, né? Não pode botar ar-condicionado lá porque, meu Deus, né? São coisas meio complicadas, né? Mas, então, na questão do reiki, então, ele promove, né, esse bem-estar. Esse bem-estar, né? E hoje, por exemplo, tu aplica e tu ministra curso também, é isso? Tu faz Sim, essas duas, tem essas coisas. tanto o atendimento, Aham. né? Atendo mais com mesa. Em atendimento, Agora meu nós já vamos falar carro-chefe é das mesa, mesas. tá? E dou os cursos para quem busca essa caminhada para esse despertar do autoconhecimento, né? Eu não uso muito a palavra cura, porque eu acho que é muito Não. forte, né? Então, Sim. eu trago o bem-estar, a harmonização, a consciência, mas eu acredito, tá? Que o autoconhecimento, ele é um caminho de cura. Aí eu uso essa palavra pra gente se curar, pra gente se perceber e também para aceitar o que devemos modificar. Isso que tu trouxe da alimentação, entra também a postura, né? Porque é um equilíbrio. Não é nem o não e nem o demais. E acredito que, às vezes, essa banalização que trouxe, porque as terapias, elas cresceram muito. Muito nos últimos anos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também tem um pouco dessa banalização. Tem. Daquilo que... Da falta de postura, sabe? Aquilo que eu já te trouxe. Isso. Reto pensar, reto falar, reto agir. Então, por exemplo... muitas vezes eu tenho que olhar na minha agenda, tal dia eu vou sair para jantar. Eu bebo socialmente. Tá, mas no outro dia eu tenho uma iniciação, eu tenho um curso de Reiki que eu vou ter iniciação. Sim. Então essa semana ela já ali- é toda preparada, Claro, já. porque eu já como começa. mestre, o que eu vou colocar no campo energético da pessoa? É. E não só daqui, porque não adianta estar toda alinhada Não. fisicamente e aqui tá contaminado, né? Então, acredito que é sempre a boa dosagem é o equilíbrio, não é nem o não beber, o não fumar, não, peraí, dentro da minha consciência eu faço o que eu posso. Tem certas situações, por exemplo, aconteceu comigo, isso aí que tu falou, né? Eu trabalho em hospital, eu trabalho em UTI, eu trabalho em ambientes confinados, ala de queimados, né? Que são ambientes né? E ao natural, né? Tu vai te adaptando às coisas e vai tendo essa consciência. Né? Como é que, né, que eu vou ir uma festa, né, hoje, se amanhã às 7 da manhã eu tenho que estar na UTI, quando o ambiente está lá, eu tenho atendendo um paciente terminal, enfim, meu Deus, tá? Não tem como, as coisas elas começam a acontecer e depois elas se encaixam naturalmente, né? Sim, porque a gente não tem a consciência, a gente não percebe o Não. quanto isso é, o quanto essa postura ela vai Não. também potencializar o que eu tô me dispondo. Agora, Não. se eu chegar assim, olha, amanhã a gente tem um curso, tá, Ramão? Então tu não pode comer carne. Aí tu vai pensar, não é pra mim. Não. Então, eu como mestre, como reikiano, o que eu penso? Vem do jeito que tu tá. Que o caminho, ele vai te trazendo essa consciência. Ou não também, e tá tudo bem, Sim. sabe? Mas acho que essas regras, essas limitações não cabem mais, cabe. né? Eu me lembro que uma vez o mestre Johnny De Carli, né, essa figura, autor de vários livros, reiki, enfim, tive a oportunidade de conhecê-lo em Pelotas, né, e ele falava sobre a questão do tempo de aplicação. Né? Aqueles lá, tantos minutos, o total ali de todas as posições, dá 13 minutos, 15 minutos, né? Tem os tempos. E ele falava assim, olha, é de acordo, né, com o teu sentido. Com o que tu vai, né? Tu vai escaneando, vamos dizer assim e tal, e a energia vai... Tem posição que vai exigir mais tempo mesmo. Tal. E aí as pessoas perguntavam, mas, professor... E se então ele dizia assim, alguns minutos de reiki é melhor do que nada. É incrível, mas é verdade. E tem pessoas que gostam muito dessas coisas engessadas. Né? 5 minutos aqui, e se não forem aqui, ó, fica com o relógio, não sei o que. Meu Deus do céu, para aí um pouquinho. Enquanto tu está pensando se o tempo fechou ou não, tu nem está mais conectado. Né? Eu penso assim, né? Eu também. Tu dispersou.
nada pode, né? Eu lembro até, por exemplo, ali no tratamento, na psicologia, por exemplo, eu entendi certa vez uma senhora com profunda depressão, que não saía mais de casa, enfim, então. E ela disse que não conseguia caminhar até o portão mais, coisa que ela fazia, né? E do quarto dela até o portão davam 20 passos. Então hoje nós vamos ali. Então, não, mas eu não vou ao portão, não tem problema. Então nós vamos. Aí ela deu 5 passos. Ah, tá bom assim. Tá bem. Amanhã a gente dá 6. E vai indo. Então, tudo no seu tempo, as coisas não adianta. Não, tem que ser 20 ou nada. Então não precisa ir. Só tem que ir até o portão, então não precisa. Não é assim que funciona. Mas, né, essas coisas. Ou, por exemplo, assim, eu sou reikiana e hoje eu sinto que os meus pensamentos estão desequilibrados. Sim. Eu posso aplicar só na posição da cabeça. Não precisa fazer todo. Claro. Eu quero tratar algo que eu me lembro que eu vivi na infância. Tem até foto dessa época. Pega essa foto e aplica. Então, um reiki, ele também vem se adaptando à nossa rotina, sabe? Enviar, né, para a distância. Eu tô aqui e quero enviar para ti. Eu posso te olhar e te ativar os símbolos, ou eu posso, antes de começar aqui, ativar um símbolo em cada canto da sala para que a gente tenha um podcast harmonizado, alinhado. Deve ter feito isso, né? Carol, agora me fala das mesas. Mesa... tu atua mais. É mesa psiônica? Psion. É radiônica a mesma coisa? Não. Não é? Bom, então tá. Só quero saber o seguinte: a terapia, não sei se pode chamar de terapia das mesas, o que é? Também é um alinhamento, não? Sim. As mesas, elas são como se fosse um tabuleiro. Né? É um tabuleiro onde tem várias ferramentas. Ferramentas de limpeza, de proteção, de encaminhamento de energia, né, externa. Então, é como se fosse um scanner. Claro. Né? Percebe que, assim como o reiki, né, todas as terapias integrativas elas têm o mesmo objetivo. Sim. A harmonização e o bem-estar total dos nossos corpos sutis. Né? Então, a mesa ela foi criada com esse intuito. Né? Então, é como se fosse sim, tu recebe uma energia, reiki através das mãos. Uma mesa psion através da ativação de um pêndulo, né? Então, por isso que o pessoal confunde com mesa radiônica, né? Ou radiestesia, porque a gente usa noções da ciência radiônica, da radiestesia, né? Mas a gente não é uma radiestesista, a gente é operadora de mesa. Por que a gente fala da radiônica? Porque esse tabuleiro da mesa parece aqueles antigos da mesa radiônica, aparelhos radiônicos, né? E da radiestesia, porque eu uso o pêndulo. Mas, na verdade, é mesa psion, porque o envio dessa frequência é com o campo mental do operador, que aí entra clarividência, psicocinese, né? Então, a gente envia ali ferramentas de limpeza, proteção. Então, um pêndulo, ele vai te mapeando e tu vai lançando para a pessoa. Então, trabalha questões em quem acredita de vidas passadas, antepassados, entra padrões familiares, né? Então, a mesa, eu sempre digo, de forma curta e grossa, assim, é um scanner, onde vai mapeando e te trazendo o que tem que ser visto, né? E eu digo, a mesa, ela é fofoqueira, porque cai floral, a gente trabalha com 4 sistemas de florais, né? E os florais, eles são assim, olha, vai no rim da pessoa, da personalidade, do jeito que ela está sendo, né? E durante a aplicação, né? Tem pessoas que daqui a pouco não concordam muito, assim, eu fico meio quando se fala, assim, não, de algumas coisas, não. No início, às vezes acontece assim, sabe? Tem gente que fica quietinho, mas outros não, mas isso aí não concordo e tal, que a gente tem muito isso de resistência. Tem. Né? Resistência. Mas geralmente quem vai já vai aberto e disponível, né? Claro. E isso a gente tem que trazer, né, pra cá. Em qualquer terapia, quanto mais aberto e quanto mais disponível a gente vai, mais o trabalho vai fluir, vai fluir. Né? Mas às vezes acontece, mas a gente também tem que trazer essa consciência que toda terapia integrativa, ela trabalha numa linha não linear. O que é isso? A Carol hoje tem 35 anos. Então, se eu trabalho na Caroline Fonseca Rose de 35 anos, eu estou trabalhando numa linha linear, né? E quando a gente joga para as terapias,
que é o não linear? São questões que a gente já carrega, Uhum. lá da gestação, lá, que a minha mãe estava grávida de mim, do que ela Uhum. viveu, medos que ela viveu que eu posso ter absorvido no processo Sim. intrauterino, Muito comum. né? Brigas, sentimento de raiva, o feto ele absorve isso, tá? Ou outras coisas, que aí entra os padrões familiares, né? Como também a gente trabalha questões futuras, né? Então, a gente, não faz sentido. Aí a gente, como operadora, como terapeuta, também tem que fazer o outro lado pensar. Porque eu não tenho paciente, eu não tenho cliente, eu tenho interagente. Vamos interagir, vamos pensar junto. Então, quando acontece, né, que sim, pode acontecer de não fazer sentido, eu faço essa linha de pensamento. Não, vamos pensar junto. Eu vou ler de novo, porque na mesa tem Sim, um sim. manual, né? Aí a pessoa, faz sentido. Ou muitas vezes, Ramão, cai uma ferramenta que para ti não faz sentido. Mas para quem convive contigo e essa pessoa em desequilíbrio Aham. te desequilibra, Me atinge. vem tratar ela. Porque muitas vezes a gente tá bem, né? Claro. Então, eu chego aqui e tu tá virado. Opa, aí eu vou falar contigo, tá negativo e que é ruim, porque é vida, que não sei o quê. Aí o que que tu faz? Tu acaba me contaminando, né? Então, num atendimento de mesa, pode ocorrer de cair uma ferramenta que trata as pessoas que eu convivo mais e que elas podem também estar me desequilibrando. Então, Claro. o nosso papel como terapeuta e operadora também é fazer a pessoa refletir, né? Sobre que às vezes a gente busca, vai e me fala. Exatamente. É. Não, vamos pensar junto. Sabe? Não, claro, tem que dividir essa bronca aí, né? Não é, não, eu acho interessante isso, né? Porque às vezes, né? Por exemplo, numa psicoterapia, né? Às vezes o paciente, né? O cliente chega e tu pergunta, né? Tudo bem e tal, tipo, começa a perguntar coisas, né? Uma anamnese, né? Básica lá, tal. Tá, e o teu casamento? Não, tá uma maravilha. Não, tá tudo tranquilo. Tá bom, então. Daqui a pouco, tu fura o balão e começa, mas não, mas tá bom, mas o meu marido mora numa casa e eu noutra. Opa, mas queria. Não, porque, Sim. sabe, umas coisas. Porque as pessoas resistem muito, né? Porque às vezes elas se consideram que vão se fragilizar, Sim, não sei o quê. é. É o que eu costumo dizer assim: olha, se a gente não né, conseguir fazer o vínculo, né? Se a gente não Confiar. conseguir, né, Tem que nós confiar. vamos ficar Não, conversando, né, aqui e tal, e aí eu posso falar, tu vai me pagar, eu não vou conseguir te ajudar, eu vou ficar de incompetente, tu não vai melhorar, e o negócio, não, isso acontece, né? E as pessoas, às vezes, não, porque eu vou predisposto a dizer, vou falar só até aqui, eu não sei, não adianta nada. Nós vamos ficar, tu está fazendo visita a um psicólogo, visita a um tu terapeuta. perde o teu tempo, gasta o dinheiro. Fazendo uma visita ao terapeuta. Olha que bonito, uma visita, beleza, né? Mas não funciona, né, Carol? Aí por isso que é muito importante a nossa postura. Não. Até perceber assim, sabe que agora há pouco tempo aconteceu isso. Eu atendi uma moça, aí eu pensava assim, não vou conseguir, não é pra mim. Isso aí que ela tá me trazendo. Aí eu falei pra ela, antes de começar o atendimento, olha, claro, lá na Amar, no Espaço Integrativo, né, tem outras terapeutas que trabalham também com as mesmas técnicas que eu e também com outras, né? E aí eu falei pra ela, não, eu acho que o teu caso é pra Raquel, falei pra ela. Não, mas eu quero contigo, não sei o quê. Não, tudo bem. Mas eu acredito que a Raquel vai mais a fundo. O terapeuta também, ele ter essa percepção que ele não resolve tudo. A gente não resolve tudo. Sim. Reconhecer, ter essa percepção de que não vai dar. Sabe? Sim. E às vezes a gente não tem isso. Não tem. Não tem. E é importante. E linkando agora uma outra situação, Carol. Constelação familiar. Como é que é o negócio? Constelação familiar é uma abordagem para resolver problemas de família, né? Não deixa de ser, né? A constelação familiar, ela é um presente, assim. Ela, na minha vida pessoal, me levou para um outro degrau, assim, sabe? Constelação familiar, ela vem nos fazer olhar, né? Que a gente é pai e mãe, independente se conviveu ou não, se conheceu ou não. Corre na gente
50% pai e 50% mãe. E quantos de nós não aceitamos e não reconhecemos isso, né? Não enxergamos essa parte. Então, a gente herda muita coisa. Herda cor do cabelo, cor dos olhos, herda muitas vezes bens materiais, mas a gente herda doenças, depressão, alcoolismo, todo tipo de vício, né? Às vezes a gente, saiu que nem o tio, saiu igual o tio bêbado. Saiu namoradora que nem a tia fulana ou a irmã, sabe? Então, a constelação, ela nos faz esse olhar. A constelação, ela é regida por algumas leis. É regida por algumas leis, né? Que é a lei da ordem. Quantas vezes uma filha tá de mãe da mãe? Às vezes a gente, em vez de ser filha da nossa mãe, a gente se coloca como mãe. Ou num casamento, quantas a gente tá mãe do nosso parceiro, né? Então, a constelação familiar, ela nos faz olhar para o nosso sistema, independente não só familiar, tá? Como também empresarial, também existe constelação da empresa, né, empresarial, mas a constelação é esse lado lindo, assim, que muitas vezes está esquecido, que é essa base, né? Da onde eu vim, que a gente cresce tão a fim de se libertar das garras, né, da mãe, do pai, e se esquece que o essencial tá ali na nossa base. E eu acredito nisso, eu vejo hoje em dia que isso está muito perdido, assim, sabe? Vou crescer e vou fazer diferente da minha mãe e do meu pai. E as pessoas aderem bem, né, ao Sim. tratamento, pode chamar? Não? Na O verdade, atendimento, né? é um atendimento, né? Atendimento, Constelação a gente não trata. um Reiki, mesa, sim, isso aí né? trata. É tratamento. Aham, É uma constância, claro. né? Uma constelação, ela reverbera em todo mundo que entra no campo, né? Porque numa constelação, tu vai chegar lá e Carol, quero constelar a minha mãe, meu pai. Tá, então todo mundo que entrar nessa constelação vai ser beneficiado. O que a gente aborda, o que a gente fala? Ao longo de um ano, a gente vai constelar ali no máximo umas 3, 4 vezes. Constelação não é. Porque o quê? É mudança de postura. Né? Tipo, se eu tô num casamento e eu vejo que eu sou a mãe do meu parceiro, não é só constelar, é eu também mudar a minha postura, sabe? Eu vou ser o quê? A esposa, não a mãe, né? Então, a gente sempre indica isso. Faz a constelação, essa constelação ela vai reverberar no sistema e na tua alma, e tu também vai ocupar o teu lugar que tu tens que ocupar dentro desse sistema. Independente se é familiar, se é no trabalho, sabe? É nos relacionamentos em geral. E hoje, o que as pessoas mais procuram nas terapias de todas, assim, que tu trabalhas? De atendimento? As mesas. As mesas, né? Mas dentro da mesa, né, existe uma ferramenta, a gente fala que é a ferramenta em branco. E dentro dessa ferramenta, eu vou acoplar, eu vou assentar todas as técnicas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tô na mesa, tô com um pêndulo, cai a ferramenta em branco, eu vou perguntar qual é a outra técnica que tá precisando. E aí a mesa me aponta. Então, a mesa ela é um navegador, é uma bússola, né? Tu chega lá, vamos pra mesa. Aí quando vê, constelação. Aí eu trabalho a constelação nesse atendimento, porque é naquele momento, para aquela pessoa, essa é a técnica que vai trazer mais eficácia para ela, né? Tá. Mas a mesa é disparada. 90% é as mesas Psion. Ô, Carol, aí eu quero saber uma coisa, assim, né? Diante de tudo isso, né? De todas as terapias, de todos... Como é que tu consegue, né, te ver aí nesse meio desse tiroteio todo no turbilhão? Não, eu sei que né, que exige, enfim, uma série de coisas e tal. Como é que tu consegue há de ter, né, uma disciplina que eu digo assim, né, o teu tempo tem que ser muito bem administrado, né, porque senão daqui a pouco, porque na verdade tu exerce um papel. Sim. Né? A gente acaba exercendo vários papéis durante o dia, né? Durante as 24 horas, né? Tua mãe, tua esposa, enfim, tem todo o teu... Né? Como é que tu faz isso? Na verdade, eu te falei... Às vezes a gente não cruza as linhas e não fica... Cruza. Óbvio que cruza. Assim bate-pino. Eu digo bate-pino. Às vezes parece que bate-pino, assim.
Sabe que hoje em dia eu tenho uma agenda que é... Será que eu tô fazendo bem, né? Ah, mas isso sabe que eu... Olha que horror, né? Ah. Aí eu acho que quando eu finalizo, eu penso assim... Quando eu finalizo meu Não. dia e que eu olho, assim, que eu tenho muita gente, que eu ia falar, fixa, Sim. que vai mensalmente. Aham. Então, vai acompanhando essa evolução, essa transformação, né? Então, eu tenho uma agenda cheia, eu atendo todos os dias. Eu entro 1h30 e saio 8h30, 9h, às vezes é aqui, ó, sabe? Mas o que eu te falei ali fora, depois da pandemia eu me perdi de mim, assim, sabe? Eu me perdi, não no meu trabalho, eu me perdi na minha agenda, sabe? Ali eu me perdi porque era das 8 às 8, de segunda a sexta, e sábado curso, domingo eu dava curso, e aí eu me perdi. E aí eu cheguei a me questionar assim, será que eu gosto do que eu faço? Porque eu tava cansada. Sim, sim. Me cansei, Mas assim. não é pra menos, né? Então, há 2 anos, o que eu fiz, tá? Pra dar certo e eu peço muito, assim, pra espiritualidade, Orientar. que eu possa morrer fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. E eu acho que a melhor coisa na vida é tu ganhar dinheiro fazendo o que tu gosta de fazer, né? Sim, Porque eu já trabalhei por claro. dinheiro, assim, não... Tá, vamos lá, vamos trabalhar, Sim, sabe? E hoje precisa. não, hoje eu adoro estar naquele ambiente, o que eu criei, né? O que eu lutei para criar, eu amo cada detalhe. Então, eu vou trabalhar feliz. Coisa boa trabalhar num ambiente que tu gosta de trabalhar. Então, eu sou beneficiada. Só que eu me perdi no movimento. Me perdi na agenda, me perdi. Às vezes eu demorava 1 mês para responder as pessoas, porque a controladora quer ser tudo, né? A gente quer ser terapeuta, claro. professora, Mas secretária, tudo, né? Aham. E aí, então, há 2 anos, quando eu vi que eu me perdi, que eu precisei de uma pausa, né? E aí, eu tirei as manhãs da agenda. Consegui me organizar financeiramente, né? Então, hoje pela manhã é para mim. Uhum. Então, eu amo fazer atividade física. Para mim é um processo terapêutico estar ali para mim, né? Então, eu organizo a casa, eu tenho uma gata e uma cachorra que eu gosto de estar com ela. As crianças estão na escola, não abro mão de almoçar com eles, sabe? E aí sim, depois que eu me alimentei para mim, depois que eu servi para mim mesma, me apliquei reiki, tô ali, eu vivo ali os meus momentos comigo mesma, que eu me abasteci para mim, posso trabalhar até 8h30, 9h, porque daí, ó, eu posso te servir, porque eu me servi primeiro. Sim. Então, hoje a minha rotina, ela é muito estruturada, sabe? Então, de segunda a sexta é essa rotina de manhã. Quando a pessoa não tem opção, aí eu vou pela manhã, eu vou na quinta pela manhã, esse ano eu me coloquei à disposição de abrir pela manhã a quinta-feira, então eu vou. Tem pessoas que não podem ir em outro horário, né? Mas agora tá bom. Depois que eu, sabe, me perdi um pouco, mas não me perdi no trabalho. Eu me perdi no volume do meu trabalho, e isso é em qualquer profissão, sabe? A gente... Mas a pandemia, ela causou muitas alterações, né, em todos. É impressionante. Mas nunca mais vai ser como antes, assim. Eu Não. sempre digo assim, olha, eu atendi muito na pandemia. Eu ganhei muito dinheiro na pandemia. Muito dinheiro. Só que... Porque as pessoas tinham tempo para se cuidar. Elas queriam se cuidar, elas queriam parar e olhar para elas, né? Mas... Não é isso que eu quero para minha vida, assim. Esse ritmo eu não quero. Eu quero trabalhar com o dinheiro. Eu não quero trabalhar pelo dinheiro. Porque aí que tá, né, Ramão? Trabalhar, ok, mas trabalhar com espiritualidade, tu tem que ter uma responsabilidade a mais. Sim. Porque é muito sedutor. Sim. E assim, e tem muita energia, porque Mexe óbvio, com né? muito, claro. Terapia é energia, né? Tem muita energia que também vai te seduzir, que também vai te testar para ver o quanto tu é fiel aos teus valores, sabe? Então, quando tu pergunta isso para mim, eu te digo assim, eu começo meu dia o quê? Orando, eu digo, eu sou uma terapeuta holística muito misturada, assim, né? Porque é música gospel, é café com Deus Pai, eu leio todo dia, pagode, sertanejo, né? Então, eu começo meu dia assim, eu leio... Show do Armandinho, não? Não Armandinho, fui. não, do... Fui do JJSV. Ferrugem, não? Não fui. Teve aí da Festival o JJSV. Teve. Que eu passo ali cantando. Eu morro de vergonha. Tá, voltando. Aí eu começo...
Aí eu começo meu dia nesse momento, né, de conexão, de aplicação de reiki, para não me perder, porque o orar e vigiar não é ao outro, é a mim mesma, né? Então, esse centramento, esse foco. Eu fiz uma pós na PUC, que foi muito legal, assim. Eu fiz psicologia positiva, mindfulness e neurociência. E o mindfulness, ele é isso, ele centramento. Tipo assim, eu tô aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer, tá? Mas eu tô aqui. Sim, sim. Tipo assim, ele te coloca no sabe? lugar. É muito legal. Então eu aprendi a viver isso. E assim, eu acredito que quando a gente trabalha com isso, não adianta te falar assim, ó, beba água. E aí eu não bebo. Claro que a gente não é perfeito, tá? Mas é buscar. Se eu falo pra ti, eu também tenho que ser um pouquinho digna, sabe? De fazer o que eu tô te falando. E muitas vezes, num atendimento, quando cai uma ferramenta da mesa, eu leio pra pessoa, mas eu trago pra mim, assim, às vezes tem atendimento que... É pra ti, espelho. Não é o dinheiro que paga, sabe? Tu aprende, assim. Com certeza. Ou tem coisas que eu escuto... Que eu escuto muita coisa, assim, sabe? Que eu penso, como que essa pessoa tá aqui na minha frente de em pé? Sabe? Assim, tipo, pessoas que perderam filhos pequenos. E aí tu fica pensando assim, tu aprende muito, então eu finalizo meu dia vendo, eu não tenho problema. Eu tenho desafios. Que a gente vê, por exemplo, né? Que eu vejo muito no hospital, né? Pacientes terminais, né? E às vezes com uma força, com uma coisa que não sei de onde Da onde sai. vem. É impressionante. E outros que em melhores condições no momento se entregam também, né? Ali se vê muito a questão da fé, né? Quem tem, quem não tem, a diferença em recuperação. Independente da... Tu viu um filme na Netflix que entrou agora esse mês, Inexplicável? Não até nacional, é um filme brasileiro, onde é um menino que ele tem câncer, ele tem um tumor no cérebro, e a mãe tem fé. E aí, não vou falar, né? Mas o pai acaba desenvolvendo a fé dele em nome da... Isso, assim, a gente tem no hospital... olha, é um negócio... Eu só imagino. Eu nunca imaginei, né, que tu passa num hospital ali, tu sabe que ali dentro tem gente doente, tem gente assim, mas a realidade, né, do interior daquilo ali... é impressionante. É ver além, né? Sim, e cada dia, né, que tu chega lá, tu te depara com situações diferentes. Enfim, é incrível, né? A reação das pessoas, né? Cada um reage. É o que eu digo, né? Cada ser humano, né? Cada um de nós, não tem. Por isso que é a questão assim, né? Tu não tem receita de bolo, né? Numa terapia, por exemplo. Quando não tem receita de bolo, não, eu vou... vai ser assim, por exemplo, uma crise de ansiedade, vou tratar desta maneira, sempre assim. Não, quer dizer, não existe, não existe. Não, as pessoas, não, porque já tem uma coisa plana, não é assim que funciona. Né? Porque as pessoas, elas são diferentes e é impressionante. E tem gente que vive em crise de ansiedade e crise de pânico, palpitações, né, insônia, e nem sabe. Não sabe. Acha que é natural viver assim. E tem um outro detalhe, que isso aí é um papo, né, para uma outra oportunidade que nós vamos conversar também, que é uma coisa que a gente faz também inconsciente, na maioria das vezes, que é a autossabotagem. Sim. A gente se autossabota diariamente. Não se que é o que a constelação aborda muitas vezes. Entendeu? Que é esse padrão. É aquele negócio e tal. Eu não mereço isso. Não é pra mim. Não é, não, mas como? Eu não posso ser feliz. Como que eu vou ser feliz se a minha mãe não foi feliz no casamento? Eu não posso, né? Tal, não, casamento não é para mim. Não tem, né, sabe, umas coisas, e as pessoas, e aquilo é intrínseco, né? Tu acaba... Mas enfim, é que para elas é natural, porque muita gente viveu assim. Né? É que nem o seguinte, né? Tu chega para aquelas pessoas que a gente conhece, né? Todo mundo conhece uma. E aí, tá bem? Não. Nem pergunta. Não, é impressionante. Ou então é o seguinte, olha, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Não é uma... Não é só uma dor de cabeça. Não, a minha é 3 vezes mais do que a tua. Tu nem sabe o que é a minha. Tu não sabe o que eu passei. Cara, é incrível isso, como tem, mas isso é um negócio que... E as pessoas não se dão conta, ficam naquele loop, não, nada tá bom. Eu fico, né, eu vejo quando as pessoas dizem, não, isso não é para mim, cara. Como é que você... Cara,
Mas peraí um pouquinho, meu Deus do céu, não. A minha irmã casou, não sei o quê, parará, mas eu não. Eu não, parará. Porque Com não, orgulho, né? Impressionante, Com orgulho. impressionante. Não. Aí tu te auto-sabota de tal forma, né, que tu impõe um sofrimento para ti É ao natural. longo da vida, né? É. As pessoas sofrem, Carol, né? Uma vida inteira. Às vezes não só essa questão, assim, até da escassez, né? Da má sorte. Ai, não é pra mim, não Dedo vai dar. podre. Não vai dar. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar certo. Ah. Sabe se não E vai. aquela história, dedo podre. Eu tenho dedo podre para homem. Que é um padrão familiar também. Né? Eu tenho dedo podre, olha só, arrumo que não presta. Tal. Meu Deus. E geralmente, olha, é uma dinâmica da constelação. Tanto mulher quanto homem, né? Geralmente, mulher, quando tem esse padrão do dedo podre, não tem uma boa relação com o pai. Não tem uma ligação com o pai, né? E o homem é a mesma coisa. Aí tem, por exemplo, o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. Então é legal a gente também se perceber assim, porque isso que tu trouxe é verdade. Isso a neurociência explica. 97% é inconsciente. Sim. Muita coisa inconsciente a gente vive e nem percebe. Não percebe. Né? Então, a terapia, e aí todos os tipos de terapia, né? Isso aí eu não levanto só a bandeira da integrativa, tá? A psicologia também. Acho que às vezes eu atendo a pessoa e eu digo assim, tu vai psicóloga? Não, mas então se tem condições financeiras de alinhar, sabe? Porque às vezes as pessoas elas querem fazer um atendimento, só quer falar, aí eu tenho que trabalhar. Então vai no psicólogo, sabe? Às vezes eu atendo algumas psicólogas que elas falam, eu gosto da tua postura que tu indica. Eu digo, mas claro, é fundamental, não tem um caminho só. Não, claro que Tudo não. que te faz bem, tu pode fazer, importante. sabe? Então é legal falar sobre isso, assim. É verdade. Muito bem. E aí, Liv, terminamos? Viu como passa rápido, Carol? Poxa, E tu achou falou que ia mais ser que caturrita. muito, né? Hein? Mas nós vamos voltar. Esse tema é fantástico. Eu queria, primeiro, te agradecer, né? Não tinha finalizado, eu falo mais caturrita. Carol, eu queria te agradecer. A Carol, né? Você encontra lá na Amara, ali na Padre Feijó, 205. nas redes sociais. Caroline Fonseca Rose. Caroline Fonseca Rose. Mas eu vou melhorar nas redes sociais, tá? Vai, eu posto mais não. coisas da vida real do que de terapia. Mas eu já falei para ela. Tá. Certo. E muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Legal, né? Vamos voltar a conversar, porque esse campo é fantástico, né? Eu tenho certeza que vocês também que nos assistem gostaram. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fique com a gente. Tchau, tchau. Conversa direta.